Bom dia, galera! Hoje a gente entra na nossa última unidade do semestre. Unidade 11, Atos Unilaterais de Vontade. É uma matéria tranquila, a gente já saiu do direito obrigacional da teoria geral e agora entrou nos atos unilaterais de vontade. Se vocês lembram das primeiras aulas de obrigações que a gente teve logo no começo do semestre, com aquele tempo pré-histórico, pré-pandemia, não sei se vocês lembram mais disso, né? Parece que faz muito tempo, parece que faz séculos que a gente teve esse tipo de aula. De qualquer forma, os atos unilaterais de vontade são uma das fontes das obrigações. Então lembram que a fonte das obrigações pode ser o ato ilícito, abuso de direito, pode ser os contratos, pode ser os títulos de crédito e podem ser os atos unilaterais de vontade. Então aqui a gente começa a ver os atos unilaterais de vontade. Vocês devem estar notando, vocês devem ter notado que em Integradora 2 vocês estão tendo responsabilidade civil, que é outra fonte de obrigações. Agora a gente vai ter outra fonte de obrigações, ato unilateral de vontade. Então, por que é importante lembrar e classificar isso como fonte de obrigações? Porque são esses institutos, são essas situações que vão gerar uma relação obrigacional em que há um crédito e um débito. Peraí, professor, então quer dizer que quando eu penso em responsabilidade civil, quando eu falo que a pessoa tem que pagar para indenizar o dano, ou então eu falo do ato unilateral de vontade, que uma pessoa vai ter que pagar a outra por alguma coisa, que a gente vai ver ainda, criou-se uma relação obrigacional e tudo isso que a gente viu lá atrás, de classificar a obrigação de dar, fazer, não fazer, pagamento de subrogação, dação em pagamento, tudo isso se aplica em qualquer das situações. Exatamente, pequeno gafanhoto. Por isso que a gente chama de teoria geral das obrigações. Nessa situação, finalmente vocês vão dar uma aplicabilidade para a teoria geral que a gente viu até hoje. Porque é nesses casos concretos, nos atos laterais de vontade, nos contratos que a gente vai ver no próximo semestre, na responsabilidade civil, que essa relação de crédito e débito se forma e tudo aquilo que a gente viu ao longo desse semestre é aplicável para situações envolvendo pagamento, mudança do credor, mudança de devedor, novação e assim por diante. Então, pensem nas relações obrigacionais que a gente vai ver a partir de hoje, e também que vocês já estão vendo com responsabilidade civil, e tentem aplicar todo esse conhecimento que a gente juntou ao longo do semestre. Tá? Como é que seria uma inovação nessa situação? Como é que seria uma dação em pagamento? Vamos assim, uma coisa totalmente aleatória. A pessoa foi condenada a indenizar o valor de um carro, porque a pessoa bateu o carro, responsabilidade civil. A pessoa fala que assim, poxa, eu não estou com dinheiro, mas você quer ficar com o meu carro? E o credor aceita. Dação em pagamento. Vocês veem como que tudo que a gente pode analisar, a gente vai aplicar as situações e institutos que a gente viu na teoria geral das obrigações. Bem, então, com relação específica aí aos atos unilaterais de vontade. O que é isso? É uma declaração unilateral de vontade que vai fazer surgir uma obrigação no momento em que o agente manifesta a intenção de assumir um dever. Então, o sujeito fala o seguinte, eu vou assumir um dever obrigacional. Nesse momento, ele se torna devedor de uma obrigação, porque é um ato unilateral de vontade. Uma vez emitida essa declaração, ela vai ser exigível de quem foi direcionada essa manifestação. Então eu lanço uma manifestação de vontade, basicamente dizendo, serei devedor disso, caso aconteça alguma coisa, e nessa situação, óbvio que não nesses termos, né, gente, mas é essa que é a ideia, né? A pessoa vai emitir uma declaração de vontade, com isso ela vai se tornar devedora, e com isso o credor pode exigir esse pagamento. Professor, eu não entendi nada. Bem, agora, quando a gente chegar nos casos de atos laterais previstos no Código Civil de forma expressa, vocês vão entender. Então a gente começa pela promessa de recompensa, que pessoalmente é o meu ato unilateral de vontade preferido, porque a maior parte das vezes as pessoas nem sabem que isso é previsto no Código Civil e é engraçadíssimo, é legal você saber que até uma promessa de recompensa, por exemplo, meu cachorro sumiu, pago R$100 para quem encontrar, está regulado no Código Civil. Olha só, se isso não faz vocês acharem o direito civil uma coisa divertidíssima, eu acho que nada vai fazer e vocês estão mortos por dentro. Bem, mas dito isso, o que diz o artigo 854 sobre promessa de recompensa? Aquele que por anúncios públicos se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenha certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Então se eu coloco uma promessa de recompensa para quem encontrar meu cachorro, ou eu falo o seguinte, quem encontrar um unicórnio verde, o primeiro que chegar, ou então falar quem tem a melhor redação em um concurso de redação, concurso de música, que a gente vai ver também que está dentro dessa matéria. Então, essa pessoa que emite essa declaração contrai uma obrigação de cumprir o prometido, ou seja, se torna devedora, e a pessoa que
consegue atender aquele pedido, ela é credora. Então, quais são os requisitos de uma promessa de recompensa? Primeiro, a capacidade da pessoa que emite a declaração. Se uma criança está prometendo recompensa, isso não vale nada. O objeto tem que ser lícito e possível. Eu vou dar uma promessa, eu prometo uma recompensa de 10 mil reais para quem matar fulano. Não posso fazer isso, porque esse objeto é ilícito. E também o ato de publicidade, porque não tem como produzir efeitos uma promessa de recompensa que eu fale sozinho no banheiro durante o banho. Eu queria realmente dar uma recompensa para quem fizesse isso. Se eu não falei isso para ninguém, se eu não publiquei isso em lugar nenhum, não tem como isso produzir efeitos. É óbvio, mas é um requisito. O artigo 855 vai dizer que quem quer que nós temos esse artigo que a gente acabou de ver, fizer o serviço, satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, pode exigir a recompensa estipulada. Então veja só, a pessoa posta nas redes sociais que quem encontrar o cachorro dela vai ganhar 500 reais. Daí eu vou lá, não vi esse anúncio, encontro o cachorro da pessoa, tem lá a coleira, tem o endereço, levo para a pessoa. Daí a pessoa vê que eu não pedi a recompensa e não entrega a recompensa. Fala assim, o otário não viu. Só que se depois eu descubro que tinha uma recompensa, eu posso exigir. Eu não fui movido pelo interesse da promessa de recompensa, mas eu prestei aquele serviço que foi solicitado por meio da promessa de recompensa. Então eu tenho direito àquele prêmio. O artigo 856 diz que antes de prestar o serviço ou preenchida a condição, o prometente pode revogar a promessa, contanto que faça com a mesma publicidade. Mas se colocar um prazo à execução da tarefa, ele vai se entender que renuncia ao arbítrio de retirar durante a oferta. Então, seguinte, eu coloquei uma promessa de recompensa por alguma coisa, coloquei um prazo, eu não posso renunciar ao prazo e no fim do prazo acabou. Agora, se eu não coloquei prazo, eu posso revogar a promessa, desde que estabeleça a mesma publicidade. Professor, quer dizer que se eu coloquei no stories do Instagram uma recompensa para quem achar meu cachorro, e uma hora eu desisto de encontrar meu cachorro, eu tenho que postar também no stories do Instagram, gente, não quero mais o cachorro, quem achar, fique com ele fazer muito sujeira na minha casa. Tudo bem. Agora, o que você não pode é revogar por outro meio. Daí você vai lá e revoga pelo Twitter. Mas você colocou no Stories do Instagram. Então não pode, tem que ser no mesmo meio. Eu sei que usar essas redes sociais fica meio engraçado, mas é para vocês entenderem que tem que ser o mesmo meio de publicidade. Para depois a pessoa que prestou aquele serviço ou encontrou o cachorro, no nosso exemplo, não possa depois dizer que, poxa, mas eu não fiquei sabendo que foi revogado. O parágrafo único do artigo 856 vai dizer que o candidato de boa-fé que é feito despesas terá direito ao reembolso. Então, se foi revogada a promessa de recompensa, mas o sujeito fez despesas para atender aquela promessa de recompensa, ou seja, mas eu achei tão bom ter 300 reais de recompensa pelo cachorro que eu contratei pessoas para procurar o cachorro por 10 reais cada. Para conseguir encontrar o cachorro, eu consegui 300 reais. Daí, nesse caso, se a pessoa fez essas despesas de boa-fé, essas despesas de boa-fé vão ser ressarcidas. Bem, e se o candidato executa a tarefa não sabendo da revogação? A pessoa encontra o cachorro, só que ela encontra o cachorro depois da promessa ter sido revogada. O Código Civil brasileiro não esclarece, mas o Código Civil português, no artigo 461, diz que a revogação não é eficaz se a situação prevista já estiver verificada ou o fato já tiver sido praticado. Então, o Código Civil português ele é mais claro com relação a isso. Se já foi praticado, então não dá mais para revogar, a pessoa tem que pagar a promessa. Mas eu não estava mais interessado. Pois é a vida. Porque a outra pessoa praticou aquele ato antes da revogação. Ou se ela não sabia que aquilo aconteceu. Bem, 857 vai dizer que se um ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, vai ter direito àquele que primeiro o executou. Como assim? Encontrar o cachorro não dá para duas pessoas encontrar o cachorro? Não, mas eu posso dizer, fazer uma promessa de recompensa para a primeira pessoa que achar um gato dourado na rua. Dourado é uma palavra horrível, né? Amarelo? Que seja um gato amarelo. Encontrou um gato amarelo. Primeiro que encontrou um gato amarelo e me trouxer, vai ter uma recompensa. Daí 15 pessoas aparecem com o gato amarelo. Eu preciso pagar a recompensa para todos eles? Não, só quem praticou o ato primeiro. O primeiro que chegou com o gato. Tá. Vamos complicar mais. E se duas pessoas chegam com dois gatos amarelos ao mesmo tempo? O artigo 858 prevê o que acontece. Sendo simultânea a execução, cada um tocará quinhão igual na recompensa. Era 500 reais, 250 por cada um. Se essa não for divisível, conferir-se-á por sorteio. E o que obtiver a coisa dará outro valor do seu quinhão. Digamos que não era 500 reais, que é divisível, mas sim este passador de slides. Eu dou este passador de slides para o primeiro que aparecer com o gato amarelo. Bem, dá para dividir isso? Não dá. Então, aqueles dois que chegaram com o gato amarelo vão sortear esse passador de slides e aquele que ficar com o passador de slides vai ter que pagar metade do valor do passador de slides para o outro. Basicamente é essa a ideia.
E quando houver concurso para avaliação de trabalho? Isso também é previsto dentro de promessa de recompensa. O artigo 859 fala a respeito do assunto. Em concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valer a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes. Então, quando você faz um concurso de paródias de músicas da Anitta, não sei como é que eu tive essa ideia agora, mas enfim. Você tem que colocar um prazo. Não pode ser sem prazo. Por que não pode ser sem prazo? Porque como é que você vai avaliar trabalhos que vão chegar para todo sempre na sua mão? Não dá. Então você vai ter um prazo final. O parágrafo primeiro desse artigo vai dizer que a decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Então se eu falo que as paródias da Anitta vão ser avaliadas pelo professor Pedro Henrique Menezes, então está todo mundo vinculado ao julgamento dele. Ah, mas ele não entende nada disso, ele não entende nada de música, ele entende música de velho. Enfim, não vem ao caso, você não fez a sua paródia, então você vai estar submetido ao julgamento desse juiz. Então, mas e se não tem juiz? Eu já vi muita promessa de concurso, assim, premiação de monografias e tal, não fala quem que é o juiz. Bem, o parágrafo 2º esclarece que, não havendo uma pessoa designada para julgar o mérito desses trabalhos, vai se entender que é o promitente que exerceu essa função. Então, aquela pessoa que publicou, se ela não fala que o juiz é tal pessoa, entende-se que o juiz é aquela pessoa que publicou essa promessa de recompensa pelo concurso. E se os trabalhos tiverem méritos iguais, ou seja, duas paródias são muito boas, não dá para julgar, as duas são igualmente boas. Bem, daí vai se proceder de acordo com aqueles critérios que a gente viu antes, nos artigos 857 e 858, pelo parágrafo 3º do 859. Quais são esses critérios? Anterioridade, quem fez primeiro, divisão, se a recompensa é divisível, e sorteio, no caso da recompensa ser indivisível. Bem, ainda sobre o assunto desses concursos, o 860 vai dizer que as obras premiadas nos concursos só ficarão pertencendo ao promitente se for estipulado na publicação da promessa. Então, o concurso das paródias, eu falo, não, mas o proprietário das paródias ao fim do concurso vai ser a pessoa que foi o julgador, eu que coloquei a publicação. Se não, você vai entender que esses trabalhos vão pertencer aos autores, eles foram simplesmente premiados e pronto. Com isso, a gente acabou promessa de recompensa e na próxima aula a gente fala de gestão de negócios, vulgo antepenúltima aula de Direito Civil 2. Até a próxima e bons estudos!